Uma religião. Um templo. Seus sacerdotes e fiéis. Laodiceia no banquete dos ídolos. Orientação da criança, página 294. Precioso é o serviço efetuado e a educação obtida na prática desses princípios. Quão diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá. Desde os tenros anos da idade da criança, consiste ele a um apelo à competição e à rivalidade. Alimenta o egoísmo, a raiz de todos os males. Quando as crianças começam já a competir, corta. Traga, nem todo jogo é nocivo. Traga jogo. A palavra jogo, isso a irmã White diz, tá? Não tem necessidade de me apedrejarem, tá? A palavra jogo pode ser utilizado como metodologia de ensino. Você pode ter jogo que incentivam a ajuda mútua. Um jogo que eles vão se ajudar para poder alcançar algo. E sabem que se ele fazer sozinho não tem como, então pede ajuda do seu irmão. Deixa para perguntas e respostas, não é isso? Ok. Queridos, vamos continuar. Então, quando você vai olhar para os esportes, desde o profissionalismo até a sua simplicidade, é uma coisa que vocês não veem bem. Você vai ver os jogadores com raiva, uns até se beijam porque se encostam com muita raiva para dizer que você me pancou, outros se empurram, outros se mordem aqui. Você vai ver tudo dentro do futebol. E aqui nós temos algumas imagens, que não abona para um caráter cristão. Não traz nada de bom. É lamentável. E essas imagens, embora ser de jogadores profissionais, quando Laodiceia está em campo, no banquete de Satanás, ela também participa desse alimento. Também banqueteia, tá? Tais alimentos. E fica repleto de pecados. Fé pela qual eu vivo, página 238. Outros jogos atléticos, outros. Então tem um pastor que ouviu uma aberração dele e que ele vai dizer, olha, no tempo da irmã White, a irmã White quando falou de futebol americano. Eu lamento, tá? A exegese desse pastor, teólogo. É lamentável. Está a enganar as ovelhas. A irmã White fala do futebol americano e quando ela fala de outro jogo, está a fazer o quê? Está a generalizar. Está a generalizar. Outros jogos atléticos, embora não tão embrutecedores, são um pouco menos reprováveis por causa do excesso com que são praticados. Ponto, continuação. Estimulam o amor ao prazer, alimentando assim o desinteresse pelo trabalho útil, a disposição de evitar os deveres práticos e as responsabilidades. Desta maneira, abre-se a porta para dissipação e desregramento com os seus terríveis resultados. Então, não é só a prática do futebol, a ação de o fazer, mas também a contemplação da mesma, tá? Satanás, seu comboio, e tem levado muito trem lá dentro. Seu comboio é grande, queridos. Vamos entender isso. Os ídolos modernos, seus templos fiéis e suas ofertas e dízimos, tá? Nós aqui temos, por exemplo, a bola e adoradores ali ajoelhando sobre a bola. E não é de admirar que os observadores e amantes de futebol são fiéis de uma religião espírita. Os adoradores, amantes de futebol, de esportes, são fiéis de uma religião espírita. Na história do futebol, o estado de Wembley, um estado da Inglaterra, um dos mais antigos, sediou a Copa do Mundo de 1966. O primeiro estádio
a ganhar a terminologia de templo do futebol. Vão lá na história e chamavam, vamos ao templo. Eu estou trazendo facto. Se dizia ao Wembley, vamos ao templo. E as pessoas quando iam para o templo, tá? Ele foi destruído e reconstruído. Essa paisagem aqui, ela é moderna. Já foi mexida. Conselho aos pais, professores e estudantes. Página 350. Eles mesmos, em muitos momentos, assumiram o estádio de futebol como um templo. Investiguem. Agora, a irmã White vai falar dos seus adoradores. O Espírito Santo. Conselho aos pais, professores e estudantes, página 350. Foi-me apresentada uma visão das coisas. Visão em que os alunos estavam jogando partidas de tênis e de quê? Cricket. Ela entra em visão e Deus lhe mostra aos alunos da escola a jogar o quê? A jogar o quê? Tênis. Ok. Na visão, certo, irmãos? Foram-me dadas então instruções quanto ao caráter dessas diversões. Que diversões? Do jogo que estava a ser praticado, não é assim? Ok. Elas me foram mostradas como uma espécie de idolatria, como os ídolos das nações. Futebol. Seus templos, seus sacerdotes, seus fiéis. Laodiceia no banquete dos ídolos. Os ídolos das nações. Ela em visão, Deus lhe disse, essa diversão que está acontecendo na escola, esse jogo de tênis e de cricket, isso aqui é os ídolos das nações. Essa diversão. Quando os pastores, Laodiceia, seus membros, seus associados, se juntam, estão praticando a idolatria das nações. Isso é o Espírito Santo que nos disse. E é dever de cada um de nós nos afastarmos dos ídolos das nações. Então ela vai continuar a dizer, elas, as diversões, me foram mostradas como uma espécie de o quê? O que é espécie de idolatria? Partida de tênis mais cricket, tá? Os jogos, espécie de idolatria, como ídolos das nações. Ela estava em visão ou estava normal? Em visão. Ela vai dizer, havia, aonde? No campo de brinquedo, mais que espectadores visíveis. Não eram só espectadores, eram adoradores. Eram mais do que isso. Porque estavam dentro da idolatria das nações. Então, quando estamos dentro de um estádio, estamos participando numa religião. Profissionalmente falando, os prêmios lá dentro têm o símbolo do paganismo e representam o Deus desse mundo. Não só os prêmios, suas consequências que aí advêm é um perigo para a formação do caráter. E, mais do que simples pessoa ou espectadores, eles são fiéis. A fidelidade deles é uma fidelidade que transcende. Paga-se dízimos e paga-se ofertas. As ofertas vê-se quando vai se assistir um jogo e compra-se o bilhete. Mas os dízimos, para aqueles que são associados e membros, pagam cota no clube mensalmente. Tu não dás dízimo mensal? Hã? Tu não dás dízimo mensal? Pergunta aos adeptos de futebol do 1º de agosto que têm cartão se não pagam cota. Mensalmente devolvem os seus dízimos. Queridos, conselho aos pais, professores e estudantes, página 250. Ela continua, a visão é a mesma. Satanás e seus anjos ali estavam. Ela está na visão. Deus lhe mostra
alunos da escola a jogarem tênis e cricket. E ela diz que isso, o anjo lhe diz, isso é idolatria, faz parte dos ídolos das nações. E esses são mais do que espectadores. Ela diz, Satanás e seus anjos estavam aonde? Ali aonde? Onde se estava a jogar e coisa, ela estava em visão, produzindo impressões na mente o quê? Humana. Anjos de Deus que ministram os que estão herdando a salvação também se acham presentes, mesmo no campo de futebol, mesmo entre os pastores de Laodiceia que estão jogando bola, não os condena. Lá tem pessoas que vão para o céu. Anjos ainda estão insistindo por pessoas que são sensíveis em seus corações para que sejam tocados. Ela na visão diz que os anjos de Deus que ministram os que hão de herdar a salvação também se acham quê? Presentes lá. É o grande conflito. Nesta visão em que tem essa idolatria do esporte, apesar de que muitos estavam envolvidos, os anjos disseram que ainda a porta da salvação está aberta, vamos para lá. E a irmã 8 na visão vai continuar. Também se achavam presentes, não para o quê? Não é para provar. Não diga que aquilo tudo que acontece ali, as fintas, o ganho, não. Quando Deus nos deu vitória, estão a pecar, isso é falar o nome de Deus em vão. Isso é transgressão do segundo mandamento. Deus não é que deu aquela vitória. Continua o espírito da profecia. Não para provar, mas para dar a sua desaprovação. Sentiam-se os anjos envergonhados. Ele está a ver que é o ministro do evangelho. O anjo não fica envergonhado? O que deveria representar o caráter de Deus na terra entre os idólatras está no banquete dos ídolos das nações. Os anjos ficam envergonhados. Sentiam-se envergonhados de que tal exibições fossem apresentadas por professos filhos de quem? De Deus. É uma vergonha para os anjos ver pastores de Laodiceia, membros e associados nos campos de futebol ou nas diversões de bola. É vergonha. 1 de João 2,15. Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O jogo lá, as diversões vão indo. Nesta prática profissional ou brincadeira, surgem sentimentos e emoções. Esses sentimentos e emoções fazem parte das faculdades inferiores, não das superiores. Nesses choros, lágrimas, porque nossa equipa perdeu, existem pessoas que já mataram seus amigos de lado, quando sua equipa foi derrotada, através de insultos, pejorações e outras coisas mais. Mas o que isso significa? Isso representa o grande conflito. Representa o grande conflito. Lembra, há pessoas que por causa, quando Angola empatou com o Mali 4-4, estava a ganhar 4-0, empataram 4-4, meu pai quase que apanhava um AVC. Quem joga em uns, quem ganha em outros, quem recebe dinheiro é outro, quem apanha AVC é outro. É estranho. Consegue entender? Lá dentro também choram. Ídolos das nações mexe com sentimentos. Muita alegria, euforia que é emoção, faz-lhe pensar com as faculdades inferiores. Razão, juízo e discernimento estão subjulgados. Emoções, apetite, paixões e desejos estão guiando a consciência da pessoa. Então, uns por tanta vibração pegam no televisor, atiram no chão, porque a equipa perdeu. Aquilo é o quê? É a parte racional? Não. São as faculdades inferiores. Outros, a equipa perdeu, pega uma faca, mata o amigo que está a insultar. Outros se ofendem, e os que jogam na igreja, em Laodiceia, a mim nunca fizeram. Mas se entrares no circuito da amizade deles, eles, no sábado seguinte, vão te dizer mesmo no sábado, viste, né? Vos fintamos. No sábado. Não acham? Não acham? Eu tenho a plena certeza.
entra no circuito deles. Em pleno sábado, falam do jogo que passou. Esse aqui é um livro, Paixão em Jogo, de um autor adventista que conta quando ele estava envolvido no futebol, a idolatria que Deus lhe tirou, podem pesquisar. E isso é o livro de ouro Copas, tá? De Lício, é um dos livros que eu investiguei muito, também fala-nos muito sobre Copa. Aqui é interessante porque um dos autores adventistas que estava envolvido na prática do futebol, ele conta a história da feitiçaria lá dentro, tá? Então, vamos entrar no final, na reta final, e trazer aqui algo que é assim, característico da nossa idolatria como Laodiceia para aquilo que Satanás está arrastando ao espiritismo. Sacerdotes, seus talentos e habilidades fizeram com que fossem proclamados como deuses. Eu falei e trouxe o conceito de drible. E drible, segundo o dicionário, é o ato ou movimento que alguém faz de enganar o seu adversário, fingindo que vai de um lado, mas ele vai para o outro lado. E isso é estratégia que as pessoas vão estudando, vão tendo habilidade. As fintas ou os dribles vão sendo cada vez mais criativas. Coisas que você assiste e abre a boca, como é que ele fez aquilo, não é assim? Sim. Exato. Mas aquilo é do diabo. Então, aqui nós temos a revista Pelé, da altura, e essa revista Pelé diz assim, Pelé, Deus negro do futebol. E aqui embaixo está a dizer, Pelé, Zeus, com toda a sua sabedoria, chamou e disse-lhe, Pelé, eis o Deus do futebol, enviar-te-ei ao planeta Terra para que mostres a sua magia. São as revistas. Quando Pelé estava no auge, em muita esfera, por causa da sua magia e habilidade, ele era intitulado como o Deus negro do futebol. Então, por causa da euforia e tanta genialidade e habilidade, coisas desenvolvidas por Satanás, mesmo os comentadores e as revistas vão vendo essas pessoas não mais como simples humanos. Trazem-lhes o encanto, as faculdades inferiores, como estão sendo guiados por emoções, não pelas faculdades superiores. As emoções olham para esses seres humanos como sendo gênios. E nas revistas eles são atribuídos títulos de deuses. Aqui nós temos uma análise do comentário feita por Rui Costa Pimenta e ele vai atribuir os deuses do futebol. Um vinho de Babilônia. Então imagine que eu gosto de futebol. Tenho a minha seleção ou o meu time preferido. Não é? E me encanto pelo jogador fulano. E esse jogador é intitulado de um deus. E ele é um gênio. Engana bem, mente bem a um adversário. É o que eu estou a seguir. Alguém que sabe, é gênio em enganar. O que muito finta. Ronaldinho Gaúcho. E a gente vai se deleitar pela prática dele de poder enganar os adversários como se fosse algo que Deus requer para o nosso caráter. E muitos, desejam aquilo para eles. Vamos continuar. Na medida em que as emoções vão tomando conta da consciência, esse Lionel Messi, desenhado num cartão, num desenho ali, num coisa de desenho, e aqui está um templo pagão da Grécia. E aqui nós temos aqui tem Maradona, tem outras pessoas que já foram grandes estrelas do futebol. E eles abrem ala para o novo Deus da bola para entrar até o seu santo templo, tá? Ok. Aqui nós temos jogadores e a revista vai dizer assim, os deuses do futebol foram muito generosos neste dia. Proporcionaram-nos muita emoção. É o que você assiste. Os deuses do futebol. São as revistas. Isso está ali estampado.
Vamos continuar. Então, o campeonato que passou no Brasil, a disputa entre eles, tá? Não sei se quem fez essa caricatura, se é argentino ou brasileiro, mas há uma rivalidade futebolística entre as duas nações. E pintaram Lionel Messi como com a estátua do Cristo Rei Redentor no Brasil. Quer dizer, Messi, de Messias, ele vai brilhar no Brasil, tá? E aqui nós temos, quem tem essa imagem na Igreja Católica é Jesus, não é assim? Mas quem é o rosto que está aí? De Lionel Messi. Ok. Então, sempre que esses homens mortais proporcionam emoções na sua genialidade, eles são atribuídos nomes, títulos que somente a Deus pertencem. Então, Messi está aqui, marcou e a Argentina venceu. Aqui disseram, graças a Deus. Quem é o Deus ali? Lionel Messi. Ele nos deu vitória. E o mundo segue isto. É o que você segue. Isso é uma idolatria. Os jogadores e a feitiçaria. Aqui nós temos um homem que pratica feitiçaria. Eu tenho um amigo que foi jogador profissional da seleção. Ele contou-me, quando jogavam na seleção, o que faziam com as camisolas. Não me interessa falar o nome, um dia ele vai dar um testemunho. E ele participava, só que ele já era adventista, mas participava daquilo, mas algo lhe fazia confusão. Profissional da seleção de Angola. Ou está aposentado, é adventista. Ele disse que antes do jogo, vinha alguém, carregava as camisolas da seleção e levavam. E quando vinha, ele sentia peso naquela camisola. Jogava pesado. Tem coisas que senta com quem é profissional para lhe contar. Então, caso Pogba, jogador meio-campista, confirma, houve um problema muito grande. Pogba se envolveu em problema com a sua família, sobretudo seus irmãos e sua mãe. A acusação que trouxeram a Pogba é que ele fez feitiçaria para que Mbappé, outro jogador, fosse lesionado. E na seleção ele fosse a estrela da seleção. Os irmãos de sangue de Pogba e amigo, esse é um jogador que era da Juventus, depois foi para o Manchester United, coisa do gênero, confirmaram, os amigos também. A mãe veio confirmar. A mídia caiu em cima de Pogba. E trouxeram provas. E Pogba na mídia, ele disse o seguinte, meia jogador confirma que contratou bruxaria e revela o motivo. E ele disse, não contratei bruxaria para Mbappé, mas por causa das lesões, quero terminar minha carreira sem lesão. Por isso contratei bruxaria. Ok. E você é da Juventus, imagine só. Não só és da Juventus, como ele é o teu jogador preferido. E você tem as cartazes do Pogba no teu quarto. E ele é um agente de Satanás. E ele confirma, vão para a internet. O que está acontecendo? Você participa da idolatria e os anjos de Satanás fazem-se presente ao teu redor porque você adora ou serves um servo dele. O sacerdote desta religião. As estrelas são sacerdotes desta religião, que o principal deus ali é Lúcifer. Queridos, um golo de um jogador famoso chamado Ronaldo, tá? Depois dele ir para a seleção fazer sua magia, então, depois de tanta emoção, o que o jornal vai dizer? Deus Ronaldo, CR7 reforça a lenda no Mundial com 3 golos. Deus Ronaldo. O Deus Ronaldo. Mensagem escolhida, volume 1, página 131. Quando os alunos das escolas foram aos seus jogos de competição e jogo de futebol, quando se absorveram na questão do divertimento, Satanás achou boa ocasião de entrar e neutralizar o espírito
em moldar e servir-se do agente humano. Quer dizer, molda-se o espírito, serve-se do agente humano, e esse agente humano vai adorar Satanás. Isso os alunos, não de forma profissional. Aonde? No colégio. No grande conflito, aqui vamos terminar com 3 slides. No grande conflito, quando eu disse que os jogadores soltam emoções, e quem assiste também solta emoção, é guiado pelas faculdades superiores ou pelas inferiores? Inferior. É emoção. Quando tu chegas a matar alguém porque tu perdeste, isso não é razão, certo? Não há juízo ali. A insultar, a ofender, a lutar. Ok. Isto é um grande conflito. No grande conflito, a derrota da equipa adversária remete-se à humilhação e escárnio do adversário. Se tu veres que quando Golias e os filisteus vieram para derrotar Israel, eles insultavam Israel, mas também insultavam o Deus Israel. E que quando o adversário fosse derrotado, levava-se a equipa adversária a terrível humilhação. Não só a equipa, como o Deus daquela equipa. Consegue entender? Não é verdade? Não é assim? Exato. O mesmo acontece no futebol. Humilha-se os fiéis, humilha-se o Deus do futebol. Humilha-se os sacerdotes. É uma humilhação terrível. Queridos, certo dia, havia um jogo em Portugal. Este jogo em Portugal era do Futebol Clube do Porto e Benfica. O símbolo do Futebol Clube do Porto é dragão. Não é assim? E o estádio é o estádio do dragão. O Futebol Clube do Porto ia jogar com Benfica. O seu símbolo é as águias. Olha bem, Futebol Clube do Porto, dragão. Ia jogar contra as águias. O treinador das águias chamava-se Jorge Jesus. Não entenderam? Entenderam mesmo? Ok, estou a falar do grande conflito. O Futebol Clube do Porto, o dragão, ia jogar contra Jesus. E é interessante que, acompanhando a narrativa, eu tive que ler, tá? E aconselho que ninguém leia. Acompanhando a narrativa, Jorge Jesus, como treinador do Benfica, dificilmente ganha no Estádio do Dragão. Então, os comentaristas, antes do jogo, tendo em conta essa história, eles disseram o seguinte: Jesus vai ter pesadelo esta noite. Quem vai ter pesadelo? Jesus. Não é Jorge Jesus, eles disseram Jesus. Jesus vai ter pesadelo essa noite. Onde é que Jorge Jesus ia jogar? No Estádio do Dragão. Consegue entender? Quando houve o jogo, o Futebol Clube do Porto vence. Depois de vencer, então eles voltam ao comentário. Disseram o seguinte: Dragão volta a tramar Jesus. Isso não é normal para mim. Eles sabem o que estão a falar. Eles sabem o que estão a falar. Dragão. Eles não disseram que o Futebol Clube do Porto tramou o Benfica. Eles utilizaram palavras-chave. Isso aqui é um comentário de uma cadeia televisiva. Palavras-chave. A primeira me chamou a atenção: Jesus vai ter pesadelo. Para mim não é normal. A segunda, pior ainda: Dragão volta a tramar Jesus. Isso não é verdade. Satanás nunca tramou Jesus. Quando o fez, foi derrotado na sua trama. Jesus derrotou Satanás 3 vezes. Existiram várias derrotas, as 3 principais: no deserto, no Getsemane e no Calvário. Os 3 principais conflitos, Satanás venceu. Ou melhor dizer, Jesus venceu. Jesus venceu.
os 3 principais conflitos. Então essa questão de que dragão volta a tramar Jesus, isso é o pior absurdo que eu já ouvi. Mas os servos de Satanás, eles sabem como organizar as coisas. Eu tenho aqui para terminar um quadro que a mim me interessa sempre que palestro sobre este assunto, passar, não é? A diferença entre o esporte competitivo e o evangelho eterno. Ou nós praticamos o evangelho eterno, ou praticamos o desporto competitivo. Usar os dois significa que você está do lado de Satanás. Vamos entender qual é a diferença. Vocês não vão ver muito. Esporte competitivo de origem pagã, evangelho de origem divina. Está aqui o texto. Esporte competitivo derrota o adversário. O evangelho ajuda o próximo mesmo que for o inimigo. Temos que ver a diferença. Quando você se coloca no esporte competitivo, existem coisas que vão sobressair. No esporte competitivo, ela é de origem pagã. O evangelho é de origem divina. Esporte competitivo derrota o adversário. Evangelho ajuda o próximo, mesmo que seja teu inimigo. Esporte competitivo oculta intenções. Você finge que vai num lado, mas vai do outro. Consegue entender? Exato. Evangelho transparente nas relações. E está aqui os textos, tá? Esporte competitivo, mente disfarçada. Evangelho verdadeiro. Esporte competitivo busca o primeiro lugar sempre. O evangelho busca servir. Ainda que você comer no fim, você serve. Esporte competitivo, ganhar para vencer. Evangelho, perder para vencer. Aquele que não perder a sua vida nesse mundo, não ganhará na vida eterna. Tens que aprender a perder. Isso é a beleza do evangelho. Mas a beleza do esporte competitivo, a deusa da vitória, você tem que se esforçar para vencer. Não importa se o teu próximo vai ficar infeliz. O mais interessante é a minha vitória. Esporte competitivo, evangelho solidário. Esporte competitivo, cuida de seus interesses. Eu quero ganhar, eu quero ser. Evangelho, cuida dos interesses do próximo. Esporte competitivo, faz acepção de pessoa. Os mais fracos ficam no banco. Não sabe jogar, não entra. Evangelho, não faz acepção de pessoa. Os mais fracos são os mais protegidos. Essa é a beleza do evangelho. Esporte competitivo exalta o homem. Evangelho exalta Deus. Esporte competitivo extravasa sentimentos. Evangelho desenvolve domínio próprio. Esporte competitivo apoia a evolução. O mais preparado vence. E as pessoas têm que treinar, aprender a evoluir. A pessoa tem que evoluir. Evangelho confirma a criação e leva a pessoa a depender de Deus para vencer. Não é eu que vou crescer, não. Deus vai crescer em mim. Esporte competitivo. O primeiro serão os primeiros. Evangelho, os últimos serão os primeiros. Esporte competitivo, perde o pouco tempo que nos resta em diversão inútil. Evangelho, usa o tempo para preparar o caráter para a eternidade. Esporte competitivo, objetivo, vencer o outro. Evangelho, o objetivo, vencer o próprio eu. No evangelho, tu não vences o outro. Você procura vencer-se a si mesmo. O teu adversário é o teu eu. E você precisa morrer. Você precisa morrer. Essa é a grande diferença entre eles. Grande conflito, página 482. A obra de cada homem passa em revista perante a Deus. Nós estamos a viver um dia profético. Um dia profético, o dia da expiação. E é um tempo em que somos chamados a ficar em contrição. Um tempo que somos chamados a nos arrependermos diariamente. E quando era o dia do Yom Kippur, lá em Israel, ninguém se atrevia
a se colocar numa atividade que, em vez de arrependimento, atraísse para si pecado. Eles tinham que fazer jejum. Hoje o nosso jejum, no dia da expiação profética, não é de comida, mas é jejum de pecar, é não mais pecar. É um jejum que somos chamados a circuncidar o coração. O tempo é de jejum, mas que jejum? Isaías, capítulo 58, versículo 1 até o versículo 2. Qual é o jejum que Deus quer? Que tiramos e nos desprendemos das ligas da impiedade. Que abandonemos os maus hábitos e costumes. O jejum do Yom Kippur, da expiação de Israel literal, para nós, Deus nos ensina que este jejum não é nada mais do que a vitória sobre o pecado. E nos colocarmos em circunstância que não atrairá para nós tentação nem pecado. Mas eu pergunto, a igreja, ao se envolver nos esportes, está a colocar-se sobre tentação para desenvolver um caráter do céu ou de Satanás? De Satanás. Então quero vos dizer algo nesta tarde, que os esportes é um dos vagões do comboio de Lúcifer. Existem outros vagões. A moda é outro, também arrasta muita gente para o espiritismo. A indústria cinematográfica é outro. Mas o futebol não está de fora. Os que entram e apanham boleia nesse vagão estão caminhando rumo ao precipício abaixo do inferno. Mas a porta da graça ainda está aberta. E Deus está convidando a sua igreja, aqui representada, e não só, que tomemos uma decisão de não nos envolvermos com as coisas deste mundo. Satanás está lá representado. Porque a irmã White diz que o Israel moderno está em maior perigo de se esquecer de Deus do que o Israel literal. Ponto, parágrafo, continuação. Mesmo entre o professo povo de Deus, adoram-se muitos ídolos, mesmo entre os professos observadores do sábado. A idolatria dentro da igreja adventista, os pastores, membros, não só os que estão assistindo filmes, se deleitam na indústria cinematográfica, mas aqueles que estão dentro da prática do futebol e têm homens que são os seus representantes que muito gostam em determinadas equipas, eles devem saber, e todos devem saber, que estes, na sua maior parte, eles estão envolvidos com feitiçaria. Além de que tal atividade desenvolve paixão pelo egoísmo e impede com que a justiça de Cristo se reproduza no caráter do adorador de Cristo. Então é para nós uma advertência. Que o Senhor nos abençoe e nos guarda. Que o Senhor Deus cuide de sua igreja. Em nome de Jesus. Amém?